Quando a gente vai falar do tratamento da ansiedade social, olha, eu quero melhorar a minha habilidade de comunicação, eu quero ter menos timidez, menos ansiedade de me colocar para falar com as pessoas, para interagir no meu trabalho, na minha faculdade, eu quero me tornar um amigo melhor, um comunicador melhor, eu quero perder esse medo social. A gente vai falar do conceito da engrenagem ouro, o conceito ouro da terapia comportamental, que é o conceito da exposição. Eu preciso me expor àquele medo para que eu consiga entender um pouco mais, entender quais os comportamentos que me ajudam a fazer aquela atividade que eu estou querendo, estou disposto a fazer, apesar do medo aparecer. Isso acontece com fobias. Se eu tenho uma fobia de cachorro, eu preciso, com o tempo, ir me expondo a essa figura que me causa esse medo. Eu preciso começar devagarinho, uma exposição e em uma hierarquia, uma dessensibilização sistemática. Primeiro ver, só imaginar o cachorro, depois ver uma foto de cachorro, depois um ursinho de pelúcia. Para situações sociais é muito parecido também. A gente faz uma lista com uma hierarquia de situações sociais da menos desconfortável para a mais desconfortável. E a gente começa a se expor por qual? Pela menos desconfortável, pela mais tranquila ali, pedir as horas para alguém na rua. Um exemplo de uma atividade que pode ser mais tranquila de fazer para começar o treino da exposição, a falar com os outros, a ouvir os outros, a olhar nos olhos dos outros. Outro treino muito fácil aqui é apenas olhar para os olhos das pessoas que estão passando. Não preciso falar nada, só olhar para os olhos das pessoas, que isso é muito difícil para um ansioso social. Alguém aí se identifica com a dificuldade em olhar para os olhos das pessoas? Então, o conceito ouro aqui é a exposição. E como eu estava falando, uma exposição gradual. Experimentar o desconforto em níveis toleráveis. Um erro que muitas pessoas fazem para a ansiedade social e para outros tipos de transtorno é começar a exposição de um nível muito forte, porque daí ela acaba tendo muita punição e pouco reforço. Quando eu começo no nível baixo, é mais fácil de eu conseguir. Nosso objetivo aqui não é que a pessoa chegue no último degrau da escada de maneira rápida. Nosso objetivo principal aqui é que a pessoa consiga o acesso à recompensa de ter tentado um comportamento novo. Então eu fui falar com uma pessoa, pedir as horas, e foi legal, a pessoa me deu as horas, e aquilo não foi tão difícil, eu gostei de ter conseguido passar por esse primeiro degrauzinho. Isso vai deixar ela mais animada, mais motivada para tentar ir para o segundo degrauzinho, e assim por diante, até ela conseguir chegar nos degraus altos e difíceis e que talvez fizeram ela vir buscar a terapia, mas ela vai começar pelos degraus mais baixos para reforçar comportamentos que são assertivos. Nosso interesse é reforçar esses comportamentos e não é uma corrida, não há uma pressa. Bom, para isso a gente faz exatamente uma lista. Pega um papel e lista ali. Vários pacientes que eu tratei de ansiedade social, a gente tinha a lista no papelzinho mesmo. A lista eu gosto que seja no papel, pra gente ir riscando, pra gente ir rasgando. No celular também pode, mas eu prefiro no papel. Eu faço uma lista com as situações desconfortáveis sociais. Você tem menos medo para mais medo, menos ansiedade para mais ansiedade. Olha, falar minha opinião na aula, por exemplo, é muito difícil. Situação nível 9 ali de dificuldade. Agora, pedir como é que foi o dia da pessoa, pedir o que a pessoa achou daquela outra aula que a gente teve. Essa é uma atividade mais tranquila, mais fácil. Então, eu vou combinar com o meu terapeuta que eu vou começar por esse item aqui da lista, tá? E eu vou combinar com ele que até semana que vem eu vou conversar com 5 pessoas, pedir para elas o que elas acharam da aula que a gente teve. E essa vai ser a tarefa de casa. E com o tempo isso vai ser cada vez mais treinado e a gente vai enriquecer o repertório de comportamentos de habilidades sociais da pessoa com vários comportamentos ali, para ela até poder escolher depois como continuar esse treino. Importante a gente fazer a mudança de foco. Quando eu estou me expondo numa situação social, quando estou conversando com uma pessoa, conversando com um grupo, eu estou focando mais no conteúdo da minha fala, no conteúdo do que o outro está falando, do que o que eu vou fazer com os braços, o que eu vou fazer com o meu rosto, que expressão facial que eu tenho que fazer para a pessoa não perceber que eu estou ansioso, sabe? Esse tipo de coisa. A pessoa está falando alguma coisa pra gente e a gente está lá pensando o que eu faço com os braços, o que eu faço com o rosto, o que eu vou responder em seguida para ela achar legal, o que eu vou responder. Não, tira o foco desse desempenho e coloque o foco no que o outro está falando, no conteúdo da fala, no tema da fala do outro. Busque feedbacks positivos, foque a sua atenção em quem está te validando naquele momento. Quando você vai falar em público, não foque a atenção na pessoa que está lá fazendo assim com a cabeça ou está lá mexendo no celular. Não fica olhando para a pessoa que está mexendo no celular enquanto você fala, não fica olhando para a pessoa que está fazendo assim, ó. Meu Deus do céu, esse cara aí tá falando besteira. Não foca nesse cara aí. Foca naquele cara que tá lá assim pra você. Naquele cara que tá aqui, ó, naquele seu amigo lá que tá na plateia, naquela pessoa que tá gostando muito, tá engajado, tá conectado com você ali no momento.
Foca nessa pessoa em vez de focar naquela pessoa que está te trazendo uma invalidação, uma punição para você, tá? Essa é uma maneira da gente auxiliar, da gente ajudar, da gente facilitar o treinamento de exposição, tá? A gente pode treinar também a distração focada quando a gente está em algum momento de ansiedade, está no meio de um público, está sentindo uma ansiedade, e eu estou muito pensando assim, o que vão achar de mim, o que será que estão me achando um estranho aqui nesse momento? Calma, para baixar essa ansiedade que ela está aumentando, pode fazer a prática da distração focada, que é eu pegar e começar a fazer alguma distração para eu focar em algum outro estímulo que não seja os meus sintomas, as minhas reações de ansiedade. Eu focar, olha, eu tô vendo algumas flores aqui, deixa eu contar quantas flores tem aqui, 1, 2, 3. Eu tô vendo algumas lâmpadas aqui na sala, quantas lâmpadas eu consigo ver, quantas cores diferentes eu consigo perceber aqui no meu ambiente. E aí você se distrai e não fica prestando atenção naquele sintoma e tentando fazer uma análise confirmatória de que eu vou ficar cada vez mais ansioso. Olha aqui, meu coração está batendo mais forte, então isso aqui vai piorar. Não, faça a distração focada para tirar o foco desse tipo de atenção. Lembre-se, não é preciso que eu esteja zerado de ansiedade, que o meu medo esteja zero para que eu possa me expor, para que eu possa treinar. A gente falou aqui que, apesar desse medo estar aqui, apesar dessa ansiedade estar aqui, porque existem situações que naturalmente vão me trazer essa ansiedade, eu não tenho muito controle dessa ansiedade ou de uma emoção ou de algum sentimento de aparecer ou até de algum pensamento. O que eu tenho controle realmente? Eu tenho controle de dizer assim, Lucas, eu vou pegar um copo de água e vou tomar o copo de água. Eu não tenho controle sobre o gosto que a água vai ter. Eu não tenho controle sobre a emoção que eu vou sentir ao tomar água. Eu não tenho controle sobre o pensamento que eu estou tendo. Por que eu não tenho controle do pensamento? Porque eu posso pensar assim, eu vou tomar água, mas pode vir outro pensamento logo em seguida ou junto com esse pensamento. Então, eu tenho menos controle desse tipo de comportamento, de pensar, mas eu tenho controle do que eu vou pegar e vou fazer em seguida. Por isso que a ansiedade, o medo não precisa estar zerado para eu fazer aquilo que é importante para mim, tá? Eu vou me expor apesar desse nível de ansiedade existir. E para falar desse conceito aqui, quando a gente fala de ansiedade social, quando a gente fala de qualquer outro tipo de ansiedade ou algum tipo de medo ou algum receio, a melhor maneira de superar um medo, um receio ou lidar com a ansiedade é sentindo esse medo, é se expondo a esse medo, em outras palavras. Acontece assim com, por exemplo, como eu sempre falo didaticamente, com o filme de terror. Quando é que a gente perde medo daquele monstro, daquele bicho, daquele fantasma? Eu continuo assistindo o filme, eu me exponho, eu entendo o que é aquele bicho. Um bom filme de terror, ele vai só cozinhando esse medo, ele vai só te apresentando alguns detalhezinhos, algumas coisinhas, umas sombrinhas assim daquele monstro, daquele fantasma. Se ele começar a te apresentar desde o início, você vai dessensibilizar, você vai entender do que se trata aquele monstro, né? Nosso maior medo, dizem que é do não saber o que vai acontecer, do oculto, do que está escondido, né? A gente não suporta isso. Quando a gente começa a ver o que está acontecendo ali, que monstro que é aquele, a gente começa a se expor, o medo, essa resposta, ela vai naturalmente baixando. Quando a gente não se expõe, quando a gente evita, não quero nem ver esse filme aqui, pelo amor de Deus, a gente pode perder uma oportunidade de aprender a lidar com esse medo. Claro, lembrando do conceito que a gente trouxe aqui, é uma hierarquia, é gradual essa exposição. Eu também não vou pegar, se eu tenho medo de filme de terror, pegar o pior filme lá. Não, eu tenho medo de filme de terror, eu vi lá na aula do Lucas que eu tenho que me expor. Então assim, ó, fulano, me diz aí o pior filme que tem aqui na plataforma pra eu assistir. O filme mais difícil que eu quero é acabar com esse medo de uma vez. Não. É gradual. Eu vou começar com o filmezinho mais tranquilinho de todos ali, na temática de terror, de Halloween, até um desenho às vezes, tá? Até ver fotos desse filme, falar com alguém para ele me contar como é que é esse filme, para eu imaginar, tá? Então, a ansiedade social é o mesmo esquema, é a mesma engrenagem, muda algumas plataformas aqui, muda alguns dos contextos, mas a engrenagem da exposição é muito parecido, tá? Aprenda habilidades sociais. Para facilitar essa exposição, para eu ter mais êxito na comunicação, para eu ter mais facilidade no acesso ao prêmio, à recompensa, por que não treine habilidades sociais? E a gente faz o famoso role play, às vezes para treinar habilidade social, que é você e o seu terapeuta vão aí ensaiar situações de relações sociais, tá? De exposição social,
vai se ensaiar na sessão mesmo, roleplay ali, ou o terapeuta vai buscar trabalhar com o cliente, com o paciente, como você gostaria então de se comportar. Pensa numa pessoa aqui que ela é muito extrovertida, não tem quase timidez, ela se dá bem em todos os contextos da vida social dela. Que comportamentos é que ela faz mais e que você gostaria de aprender um pouco com essa pessoa, tá? Aprenda habilidades sociais. É muito interessante aprender habilidades sociais, resolver aquilo que eu tenho dificuldade. Como é que eu chego em alguém? Como é que eu digo um oi para alguém? Como é que eu falo com alguém? Como é que eu inicio um papo? E aí, eureka, no seu universo aqui, no Instagram, no YouTube, todas as plataformas, no aplicativo, tá cheio de dicas de como iniciar uma conversa, como ser uma pessoa interessante. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Um abração e até a próxima.